olhar o LinkedIn de alguém com 10 posições em 10 anos é algo assim surreal, que mostra uma falta de preparo, porque em um ano e meio dentro de uma companhia, você não consegue fazer algo de concreto, algo sustentável, algo que vai perdurar. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica T&D, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo do Brasil e também dos países de língua portuguesa. Eu quero agradecer mais uma vez todos vocês que voltam semanalmente para nos ouvir e ouvindo refletir e se desenvolver. Eu agradeço a cada um pelas mensagens recebidas, pelas perguntas postas, pelos questionamentos, pelas reflexões que vocês vêm fazendo ao longo dessa jornada. Hoje, episódio de número 33, já são aí um pouco mais de 6 meses de podcast e gostaríamos de hoje compartilhar com vocês um aprendizado que nós tivemos no último ano, no último congresso da ATD em 2022, onde foi apresentado os 3 grandes desafios da área de treinamento e desenvolvimento humano no pós-pandemia. O primeiro grande desafio é antecipar a entrega de resultados. O que é isso? Nós tivemos, após a pandemia, uma crescente no número de turnover. As pessoas estão trocando mais de emprego em menos tempo. A média geral de uma pesquisa realizada com mais de 300 empresas demonstrou que em 24 meses, um colaborador troca de emprego. Esse número é um número assustador, visto que há 10, 15 anos atrás, nós tínhamos uma média de tempo de vida dentro das companhias em torno de 8 anos. E agora passou para 2 anos. Então, a cada 2 anos, as pessoas, em média, tendem a trocar de emprego. Então, a área de treinamento e desenvolvimento humano, ela necessita colaborar com a companhia para que consigamos antecipar os resultados das pessoas assim que elas são contratadas. Fica difícil a gente pensar em uma pessoa que é contratada hoje e tenha uma latência de 3, 4 meses para começar a estar preparada para dar algum tipo de resultado dentro da sua função. Então, a área de treinamento e desenvolvimento humano, juntamente com RH, às vezes áreas que reportam para a mesma diretoria, mas muitas vezes reportando para diretorias separadas, diferentes, deve colaborar com práticas para que o conhecimento, o saber do exercício daquela função que a empresa está contratando seja passado o mais rápido possível e as pessoas tenham condições de começar a dar resultados de uma forma muito mais rápida e de uma forma antecipada. Então, normalmente, quando a gente pensa nisso, a gente pensa em ações do processo de integração. Como que é o meu processo de integração? Como elaborar um processo de integração engajador, onde as pessoas estejam comprometidas, onde o saber é passado de forma mais rápida, onde eu consiga, enfim, fazer com que as pessoas comecem a produzir mais em menos tempo. Porém, o processo de integração apenas, ele não é suficiente.
a empresa ela precisa ter bem definido as responsabilidades da função e principalmente os conhecimentos técnicos necessários para o exercício daquela função. E a recomendação é que este olhar comece já no processo de contratação, para que se faça assessments do conhecimento dos candidatos, para que você tenha o menor gap entre o candidato selecionado e a sua vaga. Com isso, o tempo em que ela vai demorar para começar a dar resultado vai ser menor. Então, contratar por competência é fundamental para reduzir este gap de tempo e este gap de resultado entre a contratação e o início dos resultados corporativos. Mas, quando nós analisamos o mercado brasileiro, nós vemos que muitas empresas, mesmo multinacionais, elas não possuem um mapeamento de competências. Então, elas fazem processos de integração longos, muitas vezes de objetos, dezenas de objetos. Eu já vi empresas de telecom, por exemplo, com 40, 50 objetos num processo de integração. Um novo colaborador ele fica de 2 a 3 semanas fazendo um processo de integração. Muitas vezes ele tendo que ver conhecimentos, vendo objetos que ele já possui conhecimento, que ele poderia já passar, mas por compliance, por conformidade, ele tem que assistir o objeto. Então, a gente vê uma latência grande. E depois disso, para aqueles colaboradores que não têm aquela formação de base, o processo de integração não é suficiente, porque o aprendizado formal ele representa apenas 10% daquele conhecimento que a gente precisa reter para exercer o nosso trabalho do dia a dia, né? O modelo 70-20-10. Então, nós vemos aqui um esforço grande, um investimento grande em processos de integração, sem um mapeamento de competências. E quando tem um mapeamento de competências, as soluções acabam também não sendo oferecidas de uma maneira customizada, levando em consideração o nível de conhecimento daquele colaborador. Então, também fazer-se um pré-assessment é super importante, desde a fase de recrutamento e seleção e também após a contratação. Uma vez que, então, o colaborador ele é contratado, então ele passa pelo processo de integração, ele já começa a dar resultados, nós vemos o segundo grande desafio, que é maximizar os seus resultados durante o período em que ele está na companhia. Então, como falamos nessa pesquisa publicada ano passado, uma média de empresas demonstrou que o colaborador ele fica até 24 meses numa companhia antes de mudar de emprego. Então, o que nós podemos fazer como empresa, como área de T&D, para suportar a nossa empresa, para que nesses 24 meses a pessoa produza o máximo de resultados? Bom, aqui entra as ferramentas de suporte ao desempenho. Então, ter o 20 do 70-20-10 bem visível, ou seja, quais são as especialidades dentro da minha empresa, quais são os especialistas, quem são os especialistas, ter ferramentas tecnológicas que possibilitem a comunicação entre os especialistas e as pessoas, termos possibilidade de consultar bases de conhecimento, de uma forma rápida, de uma forma fácil, de uma forma intuitiva. Termos a possibilidade das pessoas compartilhar saberes, né?
que é o 70, né? Aprendizagem na prática. Então, sempre que alguém conseguir aprender algo novo, ter essa possibilidade de poder compartilhar, e compartilhando, ela também ser reconhecida e valorizada dentro da companhia. Então, essas são dicas fundamentais para que a gente possa promover um ambiente de autoaprendizado dentro das empresas e, com isso, os profissionais maximizarem seus resultados enquanto eles estiverem na companhia. Um outro ponto que é super importante e fundamental é termos um ambiente que viabilize a falha, ou seja, um ambiente não punitivo, e aí entram as práticas de recursos humanos, para que a gente não tenha numa empresa os famosos caçadores de bruxa, né? Sempre que acontece algum problema, se preocupa mais em querer saber quem falhou, né, do que o que aprendemos e como corrigir e como não errar de novo. O problema não está na falha, está na recorrência da falha. Então, sempre nós vamos aprender coisas novas, ou seja, vamos errar, vamos aprender coisas novas. Isso faz parte da vida humana, faz parte da nossa evolução como pessoa, como profissional. Então, as empresas têm que ter esse olhar mais aberto, mais empático, mais acolhedor, para que possa a pessoa não ter medo da falha, né? Senão elas vão ser apenas robôs aguardando ordens e caso dê algum problema, vai ser falado assim, não estava seguindo ordens, então a gente terceiriza a culpa da falha. E não, o momento da falha, desde que você esteja trabalhando de uma forma consciente e racional, é o momento do aprendizado, né? A falha é sinônimo de aprendizado. E o terceiro grande desafio pós-pandemia é exatamente prolongar esse tempo de vida médio dos colaboradores nas empresas, ou seja, passar de 24 meses para 36, para 48, para 60, para 120, enfim. Que nós tenhamos pessoas que façam carreira, que cresçam, que se desenvolvam pessoal e profissionalmente nas companhias. Eu vejo no mercado muitas e muitas e muitas empresas que acabam dando oportunidades ou desafios para determinados colaboradores, ou seja, em outras palavras, promovendo as pessoas, colocando elas em cargos de confiança, sendo que elas não estão preparadas. E aí a cobrança é brutal e acabam o quê? Despedindo as pessoas, né? Dispensando as pessoas, porque elas não deram resultado. E aí a empresa vai falar, bom, eu dei a oportunidade, ela que não retribuiu. Mas será que nós, como empresa, tomamos a melhor escolha, fizemos a melhor escolha, né? Tomamos a melhor decisão, fizemos a melhor escolha para que aquela pessoa fosse promovida naquele momento? Será que realmente ela estava preparada? Ou nós apenas cobrimos uma lacuna da hierarquia organizacional? E normalmente, quando se pensa nisso, normalmente são as pessoas mais técnicas, né, que são as promovidas para esses cargos de confiança, de gerência, diretoria, porque no nível técnico ela entrega, ela dá muito resultado, ela conhece do produto ou do serviço da companhia. Mas será que ela tem as habilidades interpessoais de fazer gestão de pessoas, de saber delegar, não delargar, né, de empoderar os seus colaboradores, de saber se comunicar, né? E a comunicação é fundamental para um líder. Então, será que nós estamos fazendo a melhor escolha? E muitas vezes as pessoas são promovidas, não estão preparadas, a empresa vai cobrar, ela não vai corresponder porque ela não está preparada, a empresa não tem mecanismos, ferramentas, processos, metodologias para dar o melhor acompanhamento e o suporte ao desempenho dessas pessoas,
e aí acabam dispensando elas, ou as pessoas acabam se frustrando e saindo da companhia. Também nós temos outro lado, quando o funcionário quer crescer rapidamente na carreira, né? E isso também é reflexo, né? Ou é a causa raiz, né? Desse reflexo de um turnover alto a nível mundial. Os jovens com muita ansiedade, querendo crescer de forma muito rápida, achando que o crescimento profissional é tão rápido quanto o deslizar de um dedo numa timeline do Instagram, né? E aí, logicamente, quando ele encontra empresas sérias que vão cobrar, né, um determinado postura, um determinado conhecimento, um determinado preparo, um determinado amadurecimento para que possa oferecer para ele, né, um novo posto, uma promoção, eles não têm paciência, eles acabam pulando de galho em galho. Então a gente vê profissionais ficando um ano e meio em cada empresa e toda vez subindo um degrau na carreira. Mas, gente, isso não é sustentável. Então, olhar o LinkedIn de alguém com 10 posições em 10 anos é algo assim surreal, que mostra uma falta de preparo, porque em um ano e meio dentro de uma companhia, você não consegue fazer algo de concreto, algo sustentável, algo que vai perdurar. Não consegue, né? Então, na verdade, essa pessoa está sendo contratada por outras empresas, porque essas outras empresas também têm lacunas e o mercado está aquecido e as pessoas vão sendo contratadas, mas é penoso esse crescimento, porque ela vai ser cobrada a cada minuto, né? Se você vai ganhar um salário 2, 3 vezes mais do que você ganha hoje, saiba que você vai ser cobrado de 2 a 3 vezes mais do que você é cobrado hoje, né? E aí as pessoas acabam, nos pequenos desafios, nos pequenos obstáculos, procurando emprego e sai e vai para um outro emprego e fica mais um ano e meio e sai e vai para um outro emprego e achando que esse é um crescimento sustentável. Não é, não é. Se você começa a fazer uma pergunta mais detalhada sobre processo de negócio, de gestão, desenvolvimento de produtos, enfim, qualquer nicho, você, como um líder consciente, como área de T&D responsável por contratar por competências, se fizer esse assessment direitinho, você vai ver que a pessoa não está preparada para aquela função. Então, gente, esse é um ciclo vicioso. A gente tem uma vaga, a gente quer cobrir essa vaga logo, o mercado está aquecido, chegam-se as pessoas, a empatia fala mais alto nos momentos de entrevista, não se faz um assessment adequado técnico e comportamental, contrata-se a pessoa, vai ver que o gap do que você esperava por aquela pessoa é muito grande, investe-se muito no processo de integração e capacitação. A pessoa, quando começa a dar o resultado, ela já está saindo da empresa. Então, esse é um ciclo vicioso que nós temos obrigação, como área de T&D, como área de recursos humanos, como profissionais que estão preocupados com o desenvolvimento sustentável da carreira das pessoas, em implementarmos essas ações dentro das nossas empresas, para que a gente possa contratar melhor, suportar melhor e ajudar as pessoas a crescer de forma sustentável em nossas companhias e ter um ambiente que promova esse autodesenvolvimento com reconhecimento, valorização, premiações, de acordo para que as pessoas possam continuar nas nossas empresas por muito e muito tempo. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, onde nós falamos sobre os 3 grandes desafios da área de T&D pós-pandemia e as dicas de como adressá-los.
Obrigado por ouvirem o podcast Descomplica T&D, o canal que colabora na sua evolução pessoal e profissional e também com o aumento dos níveis de maturidade organizacional em treinamento e desenvolvimento humano. Deixe seu review, eu vou lê-los com muito carinho, responder a cada um de vocês. Até o próximo episódio, fiquem com Deus, abraços digitais.